Este livro fala da ganância e do egoísmo em diferentes épocas, fomentados pelo mesmo objeto. Que egrégora o envolve? Que enigma pode esconder a ponto de influenciar a existência de todos que ousaram com ele se envolver? Qual é o mistério? Inscreva-se no canal e já aproveite para enviar o like e compartilhar com seus amigos. E comecemos. Vamos descobrir juntos qual é o mistério. Os Sapatos de Diamantes, por M. Rubio. Existe apenas uma coisa valiosa na arte: as coisas que você não pode explicar. Georges Braque. Parte 1. Vendido. O leilão já levava horas. A organização perfeita, como todos dos que Patrícia participava. A nata da elite de São Paulo ali estava representada, sem contar a presença internacional. Todos os detalhes perfeitos no Palácio dos Pássaros Bailarinos. Foram muitos meses de dedicação, praticamente 24 horas por dia. A reserva de absolutamente todas as dependências do palácio, em primeira instância, havia-lhe parecido algo desnecessário, até mesmo impossível. Mas a segurança das obras e de todos os envolvidos era primordial. E à medida em que a organização avançava, Patrícia teve absoluta certeza de que, sem dúvida, todas as medidas eram muito necessárias. Já havia sido responsável por muitos eventos, mas nenhum de tamanha envergadura. As obras somavam muitos milhões de dólares. Aliás, tudo no evento era calculado em dólares e a língua oficial era o inglês. Patrícia nasceu em São Paulo. Filha única de pais artistas, teve contato desde muito cedo com a história da arte. As exposições das que seus pais participavam nada tinham a ver com as que ela mesma promovia na atualidade. As dificuldades econômicas eram uma constante na família. Entretanto, viver da arte era quase impossível para os artistas contemporâneos, mas tanto seu pai como sua mãe, pintores reconhecidos e relativamente bem-sucedidos, superavam todas as crises sem se afastar de sua lenda pessoal. As longas conversas em família sempre giravam em torno à arte. Seus pais eram conhecedores profundos de todas as técnicas de pintura e da história de todos os grandes pintores e sua vida. Conversavam como se cada um dos grandes artistas fossem da família, e dessa maneira passavam a Patrícia toda a informação que ela necessitava para mais tarde se tornar uma experta no mundo da arte.
Seus rabiscos nas telas demonstravam desde um princípio que ela não havia herdado o talento de seus pais. Entretanto, longe de levá-la à tristeza de ser incapaz de comunicar-se pela arte, dedicava-se ao estudo dos grandes com toda sua alma. Estudava também os pintores contemporâneos, sua técnica, sua vida, fazendo algumas vezes analogias entre eles e os que a história havia destacado. Sempre dizia que conhecer as obras e os artistas era uma oportunidade que agradecia. Nunca aceitava ser chamada de crítica de arte. Para ela, criticar as obras de arte era um sacrilégio que não aceitava. Não seria ela a fazê-lo. Conhecer os artistas, a beleza de suas obras, suas vidas, enfim, sua história, levava Patrícia a entender melhor a história da humanidade. Isso era o que ela queria transmitir a seus alunos na universidade. Foi em um dos seminários que apresentou sobre Van Gogh que conheceu Paolo, o grande amor de sua vida. Van Gogh era seu grande ídolo e a emoção que transmitia ao falar dele podia sentir-se no ar. Ao ter o artista trabalhado desde os 16 anos no comércio de arte, sentia uma proximidade com ele que não podia explicar. Talvez porque, mesmo sendo um artista nato, sabia valorizar o trabalho alheio e se realizava considerando o comércio da arte um negócio maravilhoso que, segundo suas próprias palavras, quanto mais se trabalha nele, mais ambicioso o ser humano se torna. Patrícia entendia que seu ídolo se referia à ambição na busca da perfeição, explícita nos trabalhos e na vida do artista. Muito embora mais tarde o próprio Van Gogh se retratasse, definindo o comércio da arte como uma farsa, Patrícia analisava com extrema bondade uma vida que ela considerava das mais emocionantes. Foi essa emoção que Paolo sentiu no ar o que impediu que deixasse o seminário sem o contato pessoal com aquela que fez seu coração palpitar pelo amor à arte. Paolo se posicionou de forma a que Patrícia tivesse que passar por ele quando saísse e sussurrou a seus ouvidos: invejo os japoneses pela incrível clareza de que todas as obras estão impregnadas. Eles nunca são chatos ou têm o efeito de fazê-las rapidamente. Seu estilo é tão simples quanto respirar. Foi mágico. Patrícia imediatamente identificou as palavras de seu ídolo e a sua atenção se voltou para aquele rapaz, que de outra forma
lhe seria totalmente indiferente, mas que a partir desse momento passou a ser parte de sua vida, uma brisa de emoção e amor. Paolo era alto, moreno, olhos castanhos, mais parecendo-se ao modelo que ao artista que podia dar vida à tela. Seus primeiros encontros giravam em torno à arte, suas técnicas e a influência que exercia sobre a humanidade. Desde o princípio, este era um ponto em que cada um mantinha sua própria forma de ver. Patrícia, profunda conhecedora da história da arte, da biografia de absolutamente todos os grandes, acreditava que a arte em si era um reflexo da vida do artista de sua época. Paolo também podia ser considerado um experto, mas mantinha aquela visão romântica da arte, a certeza de que, mais que refletir uma época, ela exercia uma pressão transformadora. A divergência de opiniões, entretanto, nunca dava margem ao desentendimento. Ao contrário, conseguiam manter longas conversações, cada um argumentando seu ponto de vista, mas respeitando as bases expostas pelo outro. Patrícia aceitou pousar e sentiu-se especial. Despiu-se completamente para aquele que já fazia seu coração disparar a cada encontro, para aquele que, desde o primeiro momento, havia despido sua alma. Quando examinou a obra terminada, sentiu a paixão em cada traço. Seus longos cabelos, longe de cobrir simplesmente sua real anatomia, valorizava cada curva, transformavam cada detalhe em uma fonte de emoção e davam margem à imaginação. O sexo foi, pela primeira vez para Patrícia, uma explosão de sensações, até então nunca experimentadas. A partir desse momento, as longas conversações foram substituídas. Já não discutiam os amores dos grandes, de seus ídolos. Sempre estavam evitando outras companhias, buscando a intimidade das carícias que construíam sua própria história de amor. Patrícia se surpreendeu com a reação de sua mãe ao conhecer Paolo. Então, aquele que era o grande amor da sua vida, que conseguia captar em uma tela a essência do seu ser, não era suficientemente bom para ela? Por quê? As questões financeiras nunca haviam sido um impedimento para a história de amor de seus pais. Eles nunca permitiram que as dificuldades econômicas mudassem sua própria lenda pessoal.
Por que teria ela que mudar a sua, baseada na ausência de ganhos de Paolo? Ela sabia que Paolo era fenomenal, que sua arte tinha alma, que muito em breve seria reconhecido como artista. Além do mais, como professora na universidade, seus ganhos eram mais que suficientes para que pudessem começar uma vida juntos, uma vida de amor, de paixão, de sensações. Em 3 meses estavam juntos, iniciando sua própria história. Evidentemente, todos os assuntos práticos ficavam por conta de Patrícia. Assim foi com o aluguel do pequeno apartamento, as contas de luz, de água, de gás. Também o supermercado, quanto podiam ou não gastar. Patrícia escolheu um apartamento com 2 quartos, para que Paolo pudesse ter seu próprio ateliê. Nada podia faltar para que ele refletisse nas telas o amor, a paixão, a vida. Em breve, seria mais um grande na história da humanidade. E Patrícia seria parte de sua lenda pessoal. As despesas do ateliê não eram controladas por Patrícia, e a manutenção das telas, das tintas, das modelos começaram a significar momentos de discussão. Mas ela não podia permitir que dificuldades econômicas interferissem na criação de Paolo e em sua própria história de amor. Agora já não era sua modelo exclusiva. Cristina era a principal modelo, sua musa. Em raros momentos de inspiração, Paolo também contratava modelos masculinos. Mas, mesmo nessas obras, Cristina era a figura central. O conteúdo religioso dessas criações, entretanto, sempre permitiam uma interpretação mundana. Cristina sempre era o anjo e as demais figuras retratavam a perdição. Anjos caídos, sedentos de sensações. Quando chegava da universidade, tinha toda a casa para organizar, limpar e a comida para fazer. Somente o ateliê ficava por conta de Paolo, já que ela, até mesmo por uma questão de respeito, nem mesmo entrava. Não havia sido uma proibição explícita. Entretanto, quando ela percebeu que sua presença interferia no trabalho de Paolo, especialmente quando trabalhava com modelos, deixou de entrar, de intervir. O sexo já não tinha a mesma intensidade e Patrícia começou a perceber que seu cansaço e as dificuldades econômicas estavam gerando essa falta de interesse. Em uma de suas raras visitas aos pais, Patrícia comentou a situação com sua mãe. Explicou que não se tratava de uma queixa, já que era muito feliz com sua nova vida ao lado de seu grande amor. Mas, implicitamente, deixou claro
que admirava o entusiasmo demonstrado pelos pais durante sua infância. Agora podia compreender o esforço para superar tantos obstáculos financeiros e, mesmo assim, continuar no caminho de sua lenda pessoal. Sua mãe somente ouviu, não argumentou, já que conhecia muito bem a essência da filha. Sabia que qualquer solução que encontrasse seria uma consequência de suas próprias análises, das longas argumentações que Patrícia mantinha consigo mesma. Assim foi. Patrícia decidiu que tinha que conseguir outro emprego, algo melhor retribuído, para poder fazer frente, durante algum tempo, às despesas. Só até que Paolo fosse reconhecido. Ao candidatar-se à vaga na equipe de leilões História da Arte, acreditava poder combinar suas funções na empresa com as aulas da universidade. Afinal, profissionalmente, essas aulas sempre lhe tinham dado vida. Sempre que falava dos grandes, sentia aquela emoção que transformava seus conhecimentos em parte da história. Patrícia levava seus alunos a sentir tal emoção e a interessar-se pelos detalhes que ela considerava um reflexo da humanidade na arte. Entretanto, à medida que seus conhecimentos foram mais e mais necessários para a empresa, suas responsabilidades se foram incrementando. E logo que pôde atuar como responsável, foi obrigada a escolher, já que precisava dedicar-se com mais intensidade. Seu salário na empresa justificava a escolha. Recebia uma porcentagem das vendas nos leilões, que apesar de parecer insignificante, considerando os valores das obras negociadas, permitia a eleição. Seu coração chorava ao despedir-se dos alunos. Havia sido uma decisão completamente objetiva, sem a interferência das emoções. Era pura matemática. Quanto necessito? Quanto tempo tenho? Quanto posso me dedicar? Mas seu coração chorava ao despedir-se de seus alunos. 2 anos haviam se passado desde que Patrícia era parte da equipe. Seus conhecimentos eram profundamente valorizados e participava ativamente da seleção das obras, sua avaliação e sua autenticidade. Sem contar que sua personalidade discreta era considerada um plus, já que em sua maioria trabalhava com obras pertencentes a coleções pessoais, geralmente de famílias que não queriam ser identificadas nas vendas. Entretanto, esta era a primeira vez como principal responsável por um leilão. Evidentemente, significou muito trabalho, muita dedicação, mas toda a equipe se desdobrou
para um resultado absolutamente perfeito. Patrícia contava com uma equipe que a admirava. Conheciam sua capacidade e trabalhavam para o sucesso do evento. A escolha do palácio foi resultado de uma discussão acalorada. Todos, sem exceção, valorizavam a beleza do lugar, mas nem todos tinham confiança na segurança que poderiam proporcionar as obras. Bloquear todos os apartamentos para o evento foi uma das soluções encontradas, e a data foi eleita levando-se em consideração o primeiro momento em que isso era possível. Mas, longe de conformar-se com esse recurso como único, Patrícia contratou uma empresa de segurança para que preparasse um plano de ação e o pudesse executar com precisão. A chegada das obras, sua exposição, a segurança dos proprietários e dos convidados, a entrega das obras em perfeito estado aos compradores, tudo estava minuciosamente estudado e planejado. O salão principal, onde estariam expostas durante uma semana as obras, foi suprido com um sistema de segurança digno de Hollywood e suas criações. Após 8 meses de dedicação total, todas as obras estavam a ponto de chegar. Todos os proprietários devidamente alojados, inclusive aqueles que faziam questão do anonimato. Os compradores chegavam do mundo todo, inclusive o príncipe árabe, com sua comitiva, no Diamond Shoes, seu mega iate de cruzeiro com 9 cabines luxuosas. Ele e sua família ocuparam o andar superior do palácio, previamente acondicionado às suas exigências. Detalhes luxuosos foram introduzidos, criando um ambiente único. Quando estava tudo pronto, Patrícia passou algum tempo admirando o resultado, como se de uma obra de arte se tratasse. Patrícia recebia pessoalmente todas as obras, determinando onde deveriam estar expostas e verificando que a segurança estivesse devidamente conforme os planos iniciais. Por fim, estavam todas. 2 de Cavalcante, um Tarcisa do Amaral, um Ismael Neri, um Vicente do Rego Monteiro, um Cícero Dias, um Cândido Portinari, um Alberto da Veiga Guinard, 2 ilustrações de Salvador Dalí para a Divina Comédia, um Rembrandt, um Tiziano Vecellio e um El Greco. Todos devidamente autenticados, sua história, procedência e avaliação registradas. Então, eles chegaram. Era a única peça que não encaixava na exposição. Desde o princípio,
Patrícia achou estranho sua inclusão, já que ela nunca havia tido conhecimento da sua existência. Seus proprietários exigiam anonimato. Por isso, somente o presidente da empresa tratava diretamente com eles. Sua avaliação chegou às mãos de Patrícia diretamente do Instituto Gemológico Espanhol, assim como sua declaração de autenticidade. Mas foi tomando um cafezinho com seu chefe, em um raro momento de descanso, que Patrícia ouviu sua história. Era a história de um navio negreiro naufragado, cujos tesouros haviam sido resgatados por uma equipe de buscadores que estranhamente haviam desaparecido depois do resgate. Se dizia entre bastidores que o resgate era equivalente a uma fortuna, mas que trazia em si uma aura negra que atingia a todos que deles se aproximassem. Eram o par de sapatos mais lindo que existiu na história da humanidade, feitos à mão, de cetim, totalmente bordados com diamantes. Apenas se podia identificar o cetim nos laços que seriam atados aos tornozelos da feliz donzela que os usasse. Mesmo após ouvir sua história, Patrícia continuou cética a tratá-los como obra de arte. Mas era esse o desejo do príncipe. Ele estava ali para, por qualquer preço, levar aquele par de sapatos de diamantes para seu próprio palácio. Por eles, havia batizado seu mega iate dessa maneira em sua viagem inaugural. Ao voltar, os levaria ao luxuoso entorno que mereciam, seu palácio. Patrícia pediu que a caixa fosse deixada ainda fechada sobre a mesa de mármore que os acomodaria e foi rapidamente à casa, onde havia esquecido alguns documentos. Ao chegar, se dirigiu ao ateliê para poder beijar e abraçar o grande amor da sua vida, contar-lhe sobre o grande evento, como tudo estava correndo perfeitamente, como prometia ser um grande sucesso. Contaria como se sentia com a possibilidade de agora sim fazer frente a todas as exigências econômicas do ateliê. Patrícia, como nunca, se identificava com Theo, o irmão de seu grande ídolo, que cuidou, durante sua vida, de facilitar sua condição econômica, permitindo com isso suas criações. Qual não foi sua surpresa ao encontrá-lo em pleno ato sexual com a sua modelo preferida, aquela para quem ela própria preparava os gordos cheques que recebia das suas mãos. Conhecia a preferência de Paolo por ela, já que, segundo suas palavras, a modelo tinha um ar angelical,
fácil de captar com a luz e as cores primárias. Mas ali, quando os encontrou, não havia luz e estavam muito longe das paletas e das cores primárias. Evidentemente, tinha a ver com sensações primárias, com o comportamento primário dos animais. A modelo, em seguida, se vestiu e saiu. Paolo tentou explicar-se. Quis deixar claro que, afinal de contas, ele não era o culpado da traição, mas sim a ausência de Patrícia, que o pobre tinha que suportar diariamente, já que ela estava dedicando tantas horas ao seu trabalho atual. Patrícia ouviu os esclarecimentos com muita atenção, sentada no sofá da sala, já que tinha a impressão de que, se tentasse ficar em pé, desfaleceria. Tão logo se sentiu mais forte, tomou um copo de água gelada, pegou os documentos que havia ido buscar e, dirigindo-se a Paolo em voz baixa e controlada, lhe disse que ele tinha até o final daquela tarde para sair da casa e levar consigo tudo o que fosse seu. Deixou claro que tudo o que encontrasse na casa que pertencesse a Paolo, inclusive suas obras de arte, iriam parar no fundo do rio, sua fonte de inspiração para tantas obras, que passava nos fundos do prédio. Uma tristeza nunca antes sentida invadiu o coração de Patrícia a caminho do palácio. Não sabia o que pensar. Não sabia que faria a partir daquele momento. Então, decidiu centrar toda a sua atenção no leilão que estava quase começando. Direcionaria sua emoção às obras, à exposição. Lembrou toda a beleza e a história que ali era exibida e tratou de dedicar-se inteiramente, sem pensar no seu momento pessoal. Só faltava acomodar a obra que Patrícia insistia em não considerar uma obra de arte e solicitou as ferramentas adequadas para abrir aquela caixa sem perigo de danificar o conteúdo. Quando Patrícia a abriu, pôde apreciar, através do cubo de cristal da Boêmia, confeccionado especialmente para envolver a grande beleza que eles emanavam. E então acreditou. Sim, eram uma obra de arte. Que grande artista os teria confeccionado? Mais uma vez, Van Gogh estava ali, presente, e ela se lembrou de suas palavras ao entrar na exposição de Jean-François Millet. Sim, essa era a emoção que sentia ao entrar na sala de exposições do palácio, tão cuidadosamente preparada, e se deparar com aquela beleza. Sua alma lhe repetia sem parar: tire seus sapatos.
porque o chão que vai pisar agora é sagrado. Eu não creio que possamos separar a arte da dignidade e da esperança humana. Adrienne Rich. Parte 2. Vendidos. Adetokunbo estava ali todas as manhãs, esperando o amanhecer e observando cada árvore, os pássaros, a espuma que chegava até seus pés. Ela assim se chamava porque os deuses haviam enviado um presente no exato momento em que estava nascendo. Aquele baú continha uma beleza tão extraordinária que sua família acreditou que tal honra, vinda além dos mares, devia ser guardada com muito cuidado. Desde muito pequena, voltava todos os dias à praia, esperando qual seria o próximo presente que os deuses enviariam. Chegou um momento em que Adetokunbo acreditou que já não viria outro presente, mas mesmo assim voltava e observava a natureza que tanto amava. Brincava com as conchas e as estrelas do mar, que todos os dias vinham recebê-la, e novamente se dirigia à sua oca sem levar absolutamente nada. Ela acreditava que não se deve levar o que é do mar. Não traz bom agouro. Algumas vezes ele traz presentes dos deuses, que podem ser identificados por ser diferentes a tudo o que lá pode ser encontrado, mesmo nas suas profundezas. Mas o que é do mar, ali deve permanecer. Não se deve saquear as suas belezas, pois ele virá buscá-las. Suas ondas gigantes levam tudo de volta. Com o tempo, Barak começou a acompanhá-la. Faltavam poucas luas para que ela estivesse apta a ter sua própria família, e Barak seria seu companheiro, aquele que significaria uma bênção na sua vida. Por isso ele, agora, era parte de seu ritual matinal, sempre lhe fazendo companhia e protegendo-a de qualquer situação perigosa. A cerimônia começou com Barak mostrando sua força. Já era guerreiro, já estava pronto para enfrentar-se a inimigos. Sua caça já era suficiente para alimentar sua família. Havia construído sua oca, mas ainda faltava demonstrar que poderia sustentar e amparar sua mulher. O tronco foi escolhido da mesma altura que a de Tokumbo, e por 200 metros ele o carregou correndo. Estava pronto para, junto com ela, formar sua família. Por sua vez, a de Tokumbo já havia aprendido de sua mãe o que necessitaria. Já sabia plantar, colher, já conhecia todos os remédios que a natureza brindava e como utilizá-los. A pintura de seus corpos, uma tradição secular, demonstrava em suas cores inspiradoras o futuro daquela família que ia iniciar-se. Mas
esta vez era diferente. Além de todos os rituais já conhecidos, o curandeiro depositou no meio da aldeia a honra recebida do além-mar. Aquele baú, com a tampa aberta, permitindo refletir a beleza de seu interior. Os cantos, as danças, a alegria contagiaram o mar, que se fez presente, avançando com sua espuma branca pela areia. Quando nasceu Aina, com o cordão umbilical em volta do pescoço, Adetokunbo se dirigiu à praia, agradecendo aos espíritos e os deuses que ela tivesse sobrevivido. Depois chegou a Nulika. Taú não se fez esperar. A felicidade daquela nova família contagiava a tribo. Adetokunbo cuidava seus filhos com muito cuidado e com muito amor. Mas, embora suas atividades lhe tomassem quase todas as horas de sol, nunca deixava de aproximar-se do seu amado mar todas as manhãs. As crianças agora a acompanhavam. Todas as tardes, enquanto os mais pequenos brincavam, as mulheres da aldeia se reuniam em torno a cestos para fabricar a farinha que alimentaria suas famílias. Ali, as mais velhas passavam sua sabedoria às jovens, seus conhecimentos sobre a natureza e a agricultura. Todos os dias, tudo se repetia, tudo igual. Adetokunbo era um desses espíritos que preocupavam aos mais velhos da tribo, sempre buscando algo novo onde fosse. Sempre feliz, mas com a certeza de que os mesmos deuses que a haviam presenteado a seus pais trariam um presente tão belo, ou ainda mais, para ela mesma e sua família. Por isso, todos os dias observava a beleza da dádiva dos deuses. Quando na praia, continuava buscando no horizonte um sinal que indicasse que o mar o estava enviando. Aquele presente tão esperado. Aquele dia, o mar estava agitado. O Deus Sol se havia escondido e as nuvens negras, por momentos, se iluminavam com o raio lançado como flecha que buscava seu objetivo. Os mais velhos aconselharam Adetokunbo a não se aproximar do mar, já que os deuses deviam estar ofendidos e suas lanças procuravam fazer justiça. Mas ela não tinha medo do mar. Era seu grande companheiro desde criança. Ali, ela sentia que podia conversar com os deuses. Buscava respostas que nem os mais velhos da tribo conheciam. Nem mesmo o curandeiro lhe podia dar as respostas que buscava. E foi ali, mais uma vez, sem medo, sabedora que esta vez seria diferente. Olhou fixamente, tentando perceber algum sinal diferente, e ali estavam. A luz que enviavam os deuses em suas flechas
douradas, permitiu observar aquela mancha ao longe. Que seria? Estaria seu presente tão aguardado chegando? Seus pais muitas vezes a haviam advertido de que os deuses já haviam enviado o presente, a sua vida, e que poderia ofendê-los com a sua busca diária. Mas ela sabia que voltariam a fazê-lo. Tinha essa certeza em seu coração. E todos os dias esperava que chegasse. Seria ainda mais deslumbrante. Ela estava convencida. Como mágica, o céu se iluminou. As nuvens se desfizeram. O Deus Sol outra vez estava tranquilo. Permitiu que o dia chegasse e iluminasse tudo ao seu redor. Mas aquela mancha no horizonte permanecia. Adetokunbo deveria voltar e trabalhar no plantio, na colheita, cuidar seus filhos. Suas atividades diárias que tanta felicidade lhe traziam. Mas ali estava, com o olhar fixo naquele sinal que os deuses lhe haviam enviado, sem poder afastar-se, sem afastar seu olhar. Aos poucos, percebeu que algumas pequenas manchas se formaram ao redor, no horizonte, e que avançavam, aproximando-se da praia. Talvez os deuses estivessem enviando vários presentes para todos da tribo, já que eram muitas manchas. Com certeza havia presentes para todos. Aos poucos, já não era só ela a esperar. Toda a tribo estava ali, aguardando para receber cada um o seu presente. O presente que os deuses haviam enviado. Agora todos acreditavam. À medida em que se aproximavam, ela identificou os próprios deuses. Ela sabia que eram os deuses, vestidos com aquela roupa brilhante que refletia a luz do Deus Sol. Todos eles tinham sua cabeça coberta por algo estranho, cujo reflexo cegava quem os estava aguardando. Talvez a tribo não fosse merecedora de olhá-los fixamente. Eram deuses. Nem mesmo o curandeiro da tribo era digno de olhá-los fixamente. Ali ficaram todos petrificados, aguardando a sua chegada. Adetokunbo tranquilizava seus filhos, todos agarrados às suas pernas, com medo do desconhecido. Ela não sentia medo. Sabia que os deuses lhes estavam enviando o tão esperado presente. Então, eles chegaram, e com eles a destruição. Agora, ela acreditava que os deuses estavam ofendidos. Que teria feito a tribo que tanto os havia insultado? Antes mesmo de pisar a areia, os deuses enviavam raios com fogo que derrubavam sem piedade quem atingiam. O primeiro a cair foi Baraka.
estava a seu lado, sempre pronto a protegê-la e a seus filhos. Mas caiu, e Adetokunbo não foi capaz de receber resposta a seus gritos. Mulheres, crianças, a sabedoria dos mais velhos sucumbindo ao fogo da vingança dos deuses. Que teriam feito para merecer tamanho castigo? Adetokunbo olhou mais uma vez para seu tão amado mar, esperando que por ali chegasse a misericórdia, o perdão dos deuses, e agarrou-se a seus filhos, cobrindo seus corpos, para que o fogo da vingança não os atingisse. Então, os deuses se aproximaram com correntes muito fortes, impossíveis de ser rompidas pelos mortais, acorrentando a todos os que encontravam pela praia. Alguns haviam conseguido fugir. Falavam uma língua estranha, a língua dos deuses, e ninguém conseguia entendê-los. Como podiam defender-se? Como podiam explicar que não haviam tido intenção de ofendê-los? Todos foram levados acorrentados. Homens, mulheres e crianças. Os mais velhos haviam sido todos eliminados pelo fogo da vingança. Adetokunbo sentia muita dor, mas havia conseguido proteger seus filhos. Com seu corpo, havia conseguido salvá-los. Pôde observar o momento em que os deuses traziam o baú com seu presente, enviado pelos deuses quando de seu nascimento. Eles pareciam estar muito felizes. Talvez fosse o que buscavam. Talvez estivessem ali para recuperar aquele presente, mas sentia muita dor. Todos foram acorrentados na escuridão. Estariam castigados sem o direito ao renascimento de suas almas? Que haviam feito? O capitão Anderson havia estado durante muito tempo a serviço da coroa. Suas atividades no tráfico negreiro haviam gerado muita riqueza durante muito tempo bem vista pela nobreza. Sua família gozava os frutos de sua posição de importância, sempre favorecidos pela coroa e pela nobreza. Afinal, ele era dos melhores. A pequena Emily já tinha 6 anos quando a conheceu. As longas viagens somente lhe permitiam curtos períodos de convivência com a família e com a civilização. Muitas vezes olhava para sua tripulação e não percebia a diferença entre aqueles homens e os selvagens que negociava. Em outros momentos, tinha absoluta certeza de que os selvagens que deveriam ser acorrentados eram eles. Mas desde criança amava o mar e a tranquilidade que lhe proporcionava. Passava muitas horas na praia, observando o firmamento, com a certeza que um dia poderia avistar Poseidon. Acreditava
que Poseidon lhe reservava a compensação de sua triste vida, da fome que sentia. Havia sido abandonado por seus pais ao nascer, e desde que podia entender sua condição, mantinha a certeza de que sua salvação seria enviada por Poseidon. Quando teve idade, começou a trabalhar com o capitão Wesley, caindo imediatamente em sua graça. Desde o princípio, foi tratado como o filho que o capitão nunca havia tido. Seu casamento com a filha amada do capitão, desprovida de beleza física, mas portadora de uma bondade imensa, foi o sopro de felicidade que ele esperou por tanto tempo. Quando a febre consumiu o capitão Wesley durante uma viagem a serviço da coroa, o capitão Anderson assumiu, ovacionado pela tripulação. Passou a ser inteiramente respeitado, já que era essa a vontade que Wesley sempre havia evidenciado. Poseidon havia respondido às suas súplicas. Após breve período, chorando a perda de seu benefeitor, o capitão Anderson voltou ao porto, com as riquezas da coroa e sua própria fortuna. Suas viagens tornaram-se cada vez mais frequentes e longas. Sua tripulação, homens destemidos e fiéis, somente temiam as sereias, mulheres tão belas cujo canto podia levá-los ao fundo do mar. Não temiam as tempestades. Corriam a proteger-se da bonança, do reflexo da lua, buscando onde se esconder do canto da sereia, onde não pudesse ser ouvido. Era impossível defender-se de seu encanto. Mas o mundo se estava modernizando. A nobreza estava sendo cobrada pela origem de sua riqueza por uma população dividida entre a fome e os novos conceitos de humanidade. O comércio havia gerado uma nova classe que ansiava ser reconhecida. Essa nova classe, em sua maioria, acumulava mais riqueza que os próprios nobres. Seus filhos frequentavam as melhores escolas e os grandes artistas retratavam as mudanças, geravam uma visão mais moderna na sociedade. A escravidão havia sido condenada no mundo moderno e o tráfico de escravos passou a ser uma atividade ilícita, da qual a corte já não queria ser parte. Aquela seria a última viagem favorecida pelo dinheiro da coroa. Apesar de seus argumentos, já não teria seu apoio, e o capitão Anderson deveria preparar-se para amarguras econômicas no futuro. Mas as notícias que chegavam e davam conta de uma tribo de selvagens ainda não convertidos à fé garantiam uma última viagem comercialmente vantajosa. O ataque tinha produzido frutos dignos de um capitão reconhecido e temido nos 7 mares. Os porões abarrotados de selvagens que na América teriam seu peso em ouro.
Sabia que muitos não chegariam e todos os dias eram criteriosamente inspecionados. Aqueles que sucumbiam à fome e todos os que aparentavam haver sido tomados pela febre eram atirados ao mar. Havia que proteger a tripulação, que na última tormenta se reduzira à metade. Entretanto, o capitão pensava que fazer com o inesperado tesouro encontrado com os selvagens. Que faria uma fortuna como aquela em uma choça protegida por bárbaros? Deveria também dividir tal fortuna com uma corte que o estava abandonando? Por fim, a terra avistada recuperou o ânimo geral. Em breve, todos poderiam voltar à sua terra, rever suas famílias. O desembarque foi muito controlado. Não tinham informações quanto à ilegalidade de seu comércio nas terras alcançadas. A exposição foi preparada e os comerciantes locais analisavam com muito interesse a condição física daqueles que seriam comprados. Os dentes, a aparente força necessária para o trabalho que teriam que executar. Observavam se não traziam consigo nenhuma doença, se não tinham vestígios da febre com a qual o mar castigava aos que insistiam em cruzá-lo sem permissão. O mar não era indulgente com os que persistiam em afrontá-lo sem autorização. O resultado do leilão foi esplêndido. Os últimos a serem negociados foram aquela selvagem com 3 pequenos abraçados à sua cintura. O capitão logrou uma oferta pelo lote completo, evitando assim ter que liquidar os pequenos, que tinham muito menos valor. Assim, começou o seu caminho a casa, já decidido a somente dividir com a coroa que o abandonava o fruto da venda dos selvagens. O valioso presente que Poseidon lhe havia reservado naquela última viagem seria uma garantia de riqueza para ele próprio e sua família. Sentir o invisível e ser capaz de criá-lo, isso é arte. Hans Hofmann. Parte 3. Vendida. O nascimento da pequena Adele foi um acontecimento no reino. Seu primeiro filho, Pedro, havia sido uma grande alegria para o rei Gustavo, a garantia de sucessão. Mas Pedro havia nascido débil, requeria cuidados constantes do médico, que tanto tinha que estar por ele, que foi convidado a mudar-se ao palácio. Entretanto, Pedro era um espírito forte, resistia e se fortalecia, sendo certo que, quando necessário, poderia assumir as responsabilidades do reino. O rei Gustavo, desde muito cedo, tratou de propiciar ao príncipe todos os conhecimentos possíveis, disciplina, método e, principalmente, amor à sabedoria,
levariam o jovem à sapiência necessária para bem governar seu povo. Ciência, astrologia, aritmética, geometria, gramática e harmonia eram seus companheiros constantes. Não havia tempo para ser criança. Desde seu nascimento, tinha que preparar-se para seu destino. Pedro era muito inteligente e muito cedo aprendeu a se comunicar com seus mestres em sua própria língua. Um mestre francês, um inglês e um alemão. Entusiasmado pelos segredos que guardavam os escritos antigos, solicitou a seu pai ser ensinado por um monge espanhol, que também incutiria em Pedro hábitos considerados fundamentais, como a afabilidade, generosidade, sinceridade, moderação e perspicácia. A valentia já era um hábito em sua vida desde seu nascimento. Disso, o rei Gustavo estava certo. Com Adele, tudo era diferente. Seus loiros cabelos cacheados refletiam a luz do sol, que entrava no quarto e ia em sua direção como para saudá-la. As amas tinham muito cuidado ao limpar as dobrinhas que escondiam algumas impurezas em seu corpinho gordo e saudável. Seus olhinhos azuis hipnotizavam com sua beleza a quem se atrevia a contemplá-los. O rei, que não cabia em si de contentamento, quis dividir com todo o seu reino a alegria do palácio e convidou a todos seus súditos a visitá-la. Durante 2 dias e 2 noites, a princesinha foi a alegria de todo o reino. Todos queriam vê-la, queriam presenteá-la. Cada um trazia o que de melhor tinha em sua casa: galinhas, porcos, ovos, o cachorrinho que seria seu fiel companheiro e que a rainha batizou como Fiel. Outros, agradecidos ao rei pela bonança e a prosperidade que havia trazido a seu povo, executaram mostras de seu trabalho e, com muito amor, presentearam a princesinha. Marceneiros fabricaram e levaram berços, cadeirinhas, um cavalo de madeira que foi destinado imediatamente ao porão, pois nada que pudesse significar algum perigo, nada com que pudesse se machucar, deveria estar junto a ela. Mas o que mais emocionou aos reis foi aquela tiara incrustada de diamantes que o ourives do reino lhe presenteou. Com certeza, ele havia despendido todas as economias de sua vida para confeccioná-la. Parecia uma obra de arte. Adele crescia e aspergia alegria e beleza por onde passasse. O rei a acompanhava em todas suas atividades. Todos os momentos de seus dias eram dedicados à pequena, cuidando inclusive pessoalmente de sua educação. Os risos e a felicidade tomaram conta do palácio. Adele havia conseguido, somente com sua presença,
também tornar muito mais suave a existência do príncipe Pedro. Sempre que podia, se escapava e se dirigia à imensa biblioteca onde encontrava seu irmão, imerso nos livros, à procura do conhecimento. Com ela sempre estava fiel, e ali ficava muito tempo tentando entender os fundamentos da humanidade, o alicerce da compreensão. Fiel também se interessava pelas observações de Pedro. Ambos se interessavam pelas ideias tão interessantes que o príncipe dividia com eles. Para Pedro, aqueles momentos em que Adélia estava ali, valorizando e absorvendo seus conhecimentos, eram um bálsamo para seus dias. As interpretações tão alegres e bondosas da princesinha de assuntos tão sérios e significativos o levava, inclusive, a reconsiderar algumas de suas ponderações. Suas visitas passaram a ser aguardadas com ansiedade, como se de um novo mestre se tratasse. O rei Gustavo queria dividir a alegria que contagiava o palácio com todo o reino. Tinha pelo seu povo grande apreço e queria dividir com todos sua felicidade. Passou a desfilar todos os dias com sua carruagem pelas ruas do reino, permitindo a cada morador visualizar a grande beleza de Adélia. Mas a princesa achou que aquilo não era suficiente. Queria conhecer a cada um, queria conversar com todos, ter um contato mais direto e, com muito carinho, convenceu o pai a permiti-lo. Solicitou que a carruagem se parasse em cada rua, para que o povo pudesse se aproximar. Mas não era suficiente, já que todos lhe faziam uma reverência e não se atreviam a dirigir-lhe a palavra. Logo, a princesinha conseguiu autorização para descer da carruagem, já que ela acreditava que, ao estar no mesmo nível de seu povo, lograria que lhe dirigissem a palavra. Mas foi somente quando ela quebrou o silêncio ao dirigir-se àquele jovem que ela observava todos os dias e que se atreveu a responder sua saudação, que os demais também se atreveram. O rei, incapaz de desaprovar as atitudes de sua amada filha, decidiu averiguar quem era aquele jovem e sua ascendência. Havia percebido nele uma valentia que, embora respeitasse, acreditava não poder consentir. O jovem era filho do ourives. Havia aprendido de seu pai a profissão e, com sua arte, colaborava para a riqueza de sua família e, com isso, do reino. Nascido o mesmo dia da princesa, desde cedo foi educado por mestres, já que sua família acumulava a riqueza necessária. Os mestres o consideravam um dos jovens mais inteligentes com quem haviam trabalhado, sendo seu intelecto comparável ao de príncipes.
Com suas habilidades e sua sensibilidade ao criar, demonstrava ser um artista nato, ter em si o talento que poucos possuíam. O rei, ciente da inteligência e das habilidades de Abner, tratou de encontrar uma forma de utilizá-las a seu favor e o convidou para criar todas as joias do palácio. Entretanto, aos poucos, foi afastando as visitas da princesa ao seu povo, de maneira a evitar novas situações que ele não aprovava totalmente. A constante presença de Abner no palácio também lhe pareceu que facilitaria suas intenções de evitar o excessivo contato de Adele com a plebe. Mas todos já haviam aprendido a amá-la, e a princesa já amava tanto seu povo que, longe de abandonar suas visitas, passou a conhecer cada família, cada trabalhador, cada criança e o que necessitavam. Começou a dialogar longamente com Pedro, o futuro rei, estudando como poderia seu reinado ser ainda mais justo e amado. Agora, também Abner participava dessas conversações. O rei Gustavo percebeu que, apesar da pouca idade de Adele e Abner, suas ideias mereciam ser ouvidas e passou a prestar-lhes atenção. Suas reservas em relação a tal amizade somente começaram a existir quando se iniciaram os passeios de ambos pelos jardins do palácio. Tais passeios geravam no rei uma sensação de perigo iminente. Sempre se havia considerado justo e moderno. Dividia com seus vassalos suas alegrias. Permitia que suas atividades econômicas conferissem a abundância necessária a cada uma das famílias. Que mais se poderia esperar do rei? Entretanto, notícias chegavam do além-mar, dando conta de mudanças políticas que preocupavam as famílias reais, sem contar as invasões bárbaras das quais chegavam informações. Mas o rei Gustavo não acreditava que seu reino pudesse despertar o interesse de invasores e continuou a dedicar-se à manutenção da prosperidade responsável por tantos anos de paz. Entretanto, seus conselheiros em dado momento passaram a recordar a falta de um exército. Seus cavalheiros, quase reduzidos à guarda do palácio, deveriam voltar a ser armados, a poder defender também os muros da cidade. O rei começou a trabalhar nisso, mas a única maneira de conseguir novos cavalheiros se reduzia a alguns poucos jovens não envolvidos com o comércio ou as atividades familiares. Deveria conseguir recursos humanos fora do reino, e a única solução que encontrou foi aumentar os impostos. Com as arcas reais novamente abastecidas, poderia contar com a defesa do palácio e de seu reino. A
acreditava que tantos anos de um reinado justo e bondoso, que havia gerado tanta riqueza para todas as famílias, receberia agora a resposta justa e bondosa de seu povo, um esforço geral para a salvação de todos. Afinal, todos deveriam sentir-se seguros. Mas, para a surpresa do rei, não todos estavam contentes em ter que contribuir. Algumas famílias entendiam, mas uma grande parte de seu povo acreditava que deveriam buscar-se outras formas. O rei Gustavo se perguntava que formas poderiam ser essas. Abner chegou espavorido, quase sem fôlego, ao ter corrido sem descanso desde a cidade até o palácio. Levava estampado em sua face o medo. Assim que conseguiu proferir palavra, contou ao rei que na cidade todos estavam tão assustados como ele. Estavam sitiados. O mar havia amanhecido totalmente tomado por naus desconhecidas. Suas bandeiras não se assemelhavam a nenhuma dos reinos com os quais mantinham relações de comércio. Ao longe, pareciam ser menores que as embarcações que ali paravam de tempos em tempos, mas a grande quantidade impunha uma sensação de insegurança nunca antes sentida. O rei Gustavo se aproximou do Monte Álamo com sua guarda, tentando confirmar a informação, e voltou ao palácio fingindo tranquilidade. Afinal, aquela frota permanecia ali impassível, sem demonstrar qualquer ameaça evidente. Talvez voltassem ao além-mar sem deter-se por mais tempo. Talvez ali estivessem para repor os víveres, o alimento que lhes permitiria continuar até seus lares. Talvez somente quisessem comercializar produtos trazidos da Índia ou da China. Entretanto, o rei Gustavo ordenou que os portões da cidade fossem trancados, permanecendo uma guarda a postos, disposta a defendê-los com a própria vida. Qualquer atividade suspeita lhe deveria ser comunicada imediatamente. 30 dias se passaram sem que houvesse qualquer alteração na situação. Seu povo não podia ter acesso às plantações, todas elas nos campos circundantes à cidade, e a fome somente era evitada pela venda entre os vizinhos de ovos e galinhas. Os ovos eram comercializados a preço de ouro. As galinhas poedeiras eram poupadas, mas as demais já se comercializavam livremente a preço de diamantes. Todos os dias, as naus eram observadas com muito cuidado, esperando que em algum momento se fossem ou que tentassem a tão esperada invasão. Entretanto, dia após dia, ali continuavam sem se mover, sem ameaçar ou se retirar, como
se não houvesse tripulação. Histórias começaram a ser contadas, dando conta de navios fantasma, cujo capitão sempre era um espírito atribulado com uma tripulação que havia desaparecido em alguma tormenta. Teriam se encontrado em algum ponto do firmamento e assim se haviam dirigido ao reino. Agora, o medo à invasão se redobrava, com a possibilidade de ser tomados por espíritos atormentados pelos seus pecados em vida. A valentia que alguns demonstravam no começo, com intentos de aproximar-se às plantações durante a noite, quando a escuridão podia protegê-los de ser identificados, desapareceu. Nem mesmo o preço exorbitado que as poucas verduras e batatas alcançavam no mercado da cidade animava a tamanha façanha. Somente no palácio o alimento não escasseava, já que o rei passou a cobrar seus impostos em provisões. Um dia, os moradores perceberam que de uma das naus partia um barco pequeno, com poucos ocupantes, que se dirigiu à praia. O emissário foi enviado com urgência para informar ao rei o que estava acontecendo. Evidentemente, um pequeno barco com poucos ocupantes não significavam uma invasão, e o rei se dirigiu aos portões da cidade para receber aqueles que já considerava seus visitantes. Adele e Pedro também foram em uma carruagem cercados pela guarda do palácio, que poderia protegê-los de qualquer perigo inesperado. Os visitantes não pareciam ser parte de nenhuma nobreza conhecida, mas aparentavam ser bárbaros, com suas armas primárias e vestimenta inadequada. Mas o rei os convidou para um banquete no palácio, onde poderia saber mais daqueles que haviam, durante tanto tempo, imobilizado todo o seu reino. Uma ceia que ostentava riqueza, iguarias que poderiam ser servidas aos deuses e os melhores vinhos que as regavam. Os visitantes, apesar de não aparentar cultura ou nobreza, nem mesmo por suas vestes, se comportavam educadamente. O rei Gustavo percebeu que um deles, o que não emitia palavra, era reverenciado pelos demais, e isso despertou sua curiosidade. Perguntou ao que era o intérprete, o único visitante que falava sua língua, quem ele era, e obteve a confirmação. Se tratava do rei de terras longínquas, de onde os visitantes partiram, onde estavam suas famílias aguardando-os. Adele, com sua sede de conhecimento, imediatamente começou a perguntar sobre tais terras, sobre suas famílias, sobre seus deuses. Estava encantada em saber que crer em diferentes deuses era possível. O rei das terras longínquas esteve durante muito tempo observando a beleza e a inteligência de Adele,
e proferiu então suas primeiras palavras, que mais soaram como uma condena. Declarou que haviam estado dispostos a invadir e saquear toda a cidade, suas riquezas e as do palácio. Mostrou ao rei que em cada uma das naus havia 50 homens muito armados que aguardavam suas ordens para invadir a cidade, agora enfraquecida. Havia sido uma estratégia. Ele sabia que nenhuma ajuda poderia chegar, que pudesse se interpor a seus planos. Seria a destruição. Entretanto, suas intenções haviam mudado ao conhecer Adele. Havia sucumbido aos seus encantos e estava disposto a conceder o perdão, a retirar-se com os seus, se a princesa fosse sua esposa. A boda se realizaria em suas terras, conforme sua religião, pois a princesa, aos 12 anos, passaria a ser sua principal esposa. Adele sentiu toda a tristeza do mundo rompendo seu coração. Já não poderia estar com sua família, já não veria o seu amado povo. A partir desse momento, suas lágrimas romperam e já não cessavam. O rei Gustavo tentou consolar sua filha, fazê-la entender o quanto o palácio e seu povo necessitavam esse sacrifício. Quis dar-lhe um presente de despedida que pudesse refletir toda a sua beleza e fosse único, sem possibilidades de ser copiado ou confeccionado à sua semelhança. Algo com tamanha beleza que pudesse representá-la por todos os tempos. Abner confeccionou em uma noite o par de sapatos solicitado pelo rei. Com o coração apertado pela tristeza que o jovem sentia, obedeceu às ordens recebidas. Deveriam ser de cetim, totalmente recobertos de diamantes. Deveria ser uma obra de arte que jamais pudesse ser copiada. Sua Adele merecia tamanha dignidade. No dia seguinte, Adele embarcou com destino ao desconhecido, podendo somente levar consigo alguns objetos pessoais. Suas lágrimas não deixavam de cair. Seu único consolo era poder fazer-se acompanhar pelo seu companheiro fiel. Seus sapatos de diamantes foram cuidadosamente acondicionados em um baú, totalmente protegidos de qualquer intempérie que pudessem enfrentar. No reino já se comentava o desaparecimento de Abner, e houve quem garantisse que o rei Gustavo, em sua ânsia de impedir que a obra de arte que lhe havia encomendado pudesse se repetir, decidiu que deveria o artista criador ser afogado no mesmo mar que havia trazido aqueles bárbaros ao seu reino. Adele continuou chorando durante todos os minutos de cada dia. Seria uma longa viagem. Não podia comer, não podia falar, só conseguia sentir
o profundo pesar que havia tomado conta de seu coração. Nem mesmo sentiu o medo que se espalhou com a tormenta, que com ondas gigantes ia engolindo cada uma das naus.